Bom dia a todos. Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui, rever muitos rostos, né? Conhecidos e um bocado de rosto novo também. Há uma dinâmica sempre na vida da igreja, isso é bom ver. De fato, é uma satisfação muito grande estar de volta aqui na Igreja Unida, rever os irmãos, reverendo Nelson, amigo de longa data. Nós fomos ordenados pelo mesmo presbitério. Ontem à noite a gente estava matando saudade de algumas histórias em comum, né? Trabalhamos em algumas congregações lá na zona leste de São Paulo. Ele foi ordenado em 1 ano e me deu uma dor de cabeça danada, porque escreveu uma tese de 100 e tantas páginas. Eu falei, mas rapaz, você quebra as minhas pernas, né? Porque ele levou o nível assim, quem veio no ano seguinte. E foi um bom tempo o exame dele, eu me lembro disso. E foi muito bom, de fato, no outro ano. Inclusive seguimos depois, pastoreando como pastores auxiliares, o reverendo Evandro, que faleceu há pouco tempo. Um privilégio grande, de fato. Irmãos, é com alegria e satisfação que estou aqui, como eu falei. Recebo o abraço da minha família, da igreja lá em Belo Horizonte, que eu voltei também depois de um tempo. E por quê? Não é? A Igreja Unida, para mim, foi a oportunidade que Deus me deu de desenvolver um ministério um pouco maior no lugar. E aqui, tudo de mim, coloquei para fora. O de bom e de ruim, né? Do que poderia fazer foi uma oportunidade de desenvolver o ministério com a paciência e o apoio dos irmãos. O Senhor nos deu um período muito grato. Amadureceu convicções, abordamos alguns outros aspectos, outros tivemos a oportunidade de refletir posteriormente. E daqui fui encaminhado também para uma nova etapa da vida, que foi o trabalho transcultural, do qual nós voltamos o ano passado por um período de tempo. Eu gostaria de, nesta manhã, abordar algo que é muito um reflexo de uma convicção que tem em meu coração. Então, ao invés de abordar questões pontuais do lado de fora, ou mesmo das circunstâncias que nós vivemos, já ouvimos uma palavra muito boa hoje, né, sobre o momento atual que temos vivido no Brasil e como nos relacionarmos a isso, embora seja um assunto que eu gosto. Eu tenho políticos na minha família já há algumas gerações, até hoje, então discutir política na mesa de casa era uma coisa comum, né, lá. Como cristão, nós temos que redimir essa prática, né? Porque uma coisa é você abordar esse assunto como qualquer outro, sem uma perspectiva cristã. E eu penso que a nossa democracia é uma democracia ainda muito imatura. A minha oração é que Deus nos dê maturidade para conseguir discutirmos isso com sobriedade, com tranquilidade, como convém ao cristão, com maturidade. De tal maneira que eu louvo a Deus pela palavra que ouvimos, eu creio que Deus pode usar isso para trazer à igreja uma maturidade. Mas eu gostaria de compartilhar uma visão que tem me acompanhado desde os dias da adolescência. E a minha esperança é que tenha se amadurecido, né? E venha amadurecer mais, e que tenha gerado também os meus fatores de decisão ministeriais, que é uma visão ministerial da palavra de Deus sobre o reino de Deus, e eu chamaria nesta manhã como uma visão ministerial aliancista. Eu vou tentar apresentar de uma forma bem resumida e cobrindo a visão das alianças antigas e novas, e vemos como elas podem, de alguma maneira, convergir. Há alguns pontos de divergência, mas há alguns pontos de convergência também. Como é que isso pode ocorrer? Como a palavra de Deus nos apresenta isso. Houve um teólogo, missiólogo holandês reformado, Johannes Blau, que escreveu uma obra clássica na missiologia, falando da responsabilidade ou a natureza missionária da igreja. Eu não me lembro exatamente qual é o título. E foi, até onde eu consigo perceber, uma primeira obra que trouxe essa reflexão, que tem sido, então, trabalhada geração após geração, num aprimoramento da visão da vida da igreja. O que me chama a atenção nesta visão, e falava ontem também com o reverendo Nelson, que há duas circunstâncias, particularmente, na vida da igreja que eu gosto de vivenciá-las. A igreja local, evidentemente, eu sou muito da igreja local. Mesmo quando estive por aqui, ou agora lá em Belo Horizonte, eu fico muito vivendo a vida da igreja local. Eu não tenho muita gana de ficar visitando outras igrejas, conhecendo reunião daquilo, de federação, aquilo outro, e participar, a não ser aquilo que a gente é responsável de fazer. E, por extensão, eu diria o presbitério, porque o presbitério é onde ocorre a vida do ministro presbiteriano, né? Então, você conhece a realidade das igrejas do seu presbitério, discute a realidade do presbitério e tal. E a outra é a máxima, né? O Supremo Concílio. Tive a oportunidade de ir como representante do presbitério Belo Horizonte e agora participando dessa assembleia, que já é a 39ª, com quase 1.400 representantes, e dizer, eu acho que eu estou meio desatualizado, ficando 4 anos fora, nem sei o que é que está pegando na IPB, na discussão da IPB, né? Não tivemos a oportunidade de nos ver, porque estava o tempo todo lá envolvido com o pessoal, discutindo nem
Tá com medo. Tudo jóia. Você podia ficar aqui nesse degrauzinho em cima. O pessoal só está vendo a sua cabeça. Ok. A minha cabeça não é difícil não ver, né? Então... Subir aqui um pouquinho. Então, em virtude disso, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre um bocado do que ocorre hoje na vida da IPB. E foi muito bom. Eu voltei muito satisfeito com o que tem ocorrido na nossa denominação. Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Tá bom. Só mais um pouquinho. Se der. Achar um buraco aí. Vai. O primeiro que der, pega. Efésios capítulo 2. É mesmo. Tá. Versículos... Deixa eu ver aqui. Não, vamos ler tudo que eu separei aqui. Do 11 adiante. Vamos fazer uma leitura alternada, do verso 11 até o verso de número 22, até o final do capítulo. Eu lerei os ímpares e os irmãos leem os pares. Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Não tendo... Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual tiramos fez e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é considerada a carta na qual o apóstolo mais discorre sobre o tema da igreja, né? A igreja como um corpo de Cristo. E recebe da parte de Deus graça e instrução de uma forma mais plena, porque revela um elemento que até então não estava tão claro, estava latente, estava presente, mas meio que escondido dentro do contexto da antiga aliança, que era esta plenitude da igreja de Deus. A dimensão da igreja de Deus muito maior do que o povo de Deus estava acostumado na antiga aliança. Aquilo que Paulo vai chamar em uma outra ocasião, aparece aqui na carta aos Efésios, mas mais ainda na carta aos Colossenses, como o mistério de Deus, aguardado e escondido e revelado em Cristo Jesus. E que mistério é esse? O mistério da presença de Deus entre os povos através da sua igreja que ele está espalhando pelo mundo, alcançando pelo mundo todo. Ele chega a dizer também que a barreira de separação que havia entre os homens foi anulada na cruz do Calvário, e o Senhor Deus destruiu tudo isso, de tal maneira que em Cristo Jesus não há mais homens ou mulheres, bárbaros ou cítaras, gregos ou judeus, mas Deus constituiu um só povo. Essa beleza desse povo multifacetado, multiétnico, tudo que a gente possa imaginar, né? Os grupos humanos, revela, manifesta, sem paralelo, a beleza e o poder da glória e da graça de Deus. Eu confesso, irmãos, que desde muito tempo, das experiências que o Senhor tem me dado na vida cristã e na fé cristã, nada mexe mais comigo do que a possibilidade de adorar a Deus com outras pessoas diferentes de mim. Então, isso foi um dos fatores de forte atração ao trabalho missionário. Quando eu percebo que sou brasileiro, na casa dos 40 e alguma coisa, né? Classe média baixa,
com um certo grau de escolaridade, com a pigmentação da pele razoável, como do brasileiro, nem tão escuro, nem tão claro assim, né? Talvez um pouquinho mais, de uma língua latina, consigo adorar ao mesmo Deus com pessoas tão distintas de mim, em tantas outras características. E participar disso é algo sem preço. Porque se, por exemplo, pegando o exemplo daquele que nós ouvimos hoje pela manhã, no nosso país, na nossa realidade, para eleger os nossos governantes, às vezes só falta um matar o outro, não é? Nessa discussão, como é possível nós juntarmos pessoas tão diferentes, de todas as ordens que nós possamos separar, fatores econômicos, sociais, étnicos, financeiros, linguísticos, juntar tudo como um povo só, e aquele povo conseguir se identificar, e se identifica como uma família, a família de Deus, como aquele que foi resgatado por uma pessoa e por uma obra, o Senhor Jesus Cristo, e conseguem falar uma linguagem comum e conseguem ver um propósito em comum. Para mim, não tem nada mais emocionante do que tomar parte num momento de adoração como este. Agora, esta realidade não foi uma realidade simples de se implementar e não foi nem mesmo uma realidade muito clara para a vida do povo de Deus ao longo de todo o tempo, como ainda não é, porque é antinatural. Quando o Império Romano caiu, você só tinha uma instituição, estamos falando do século IV, já faz bastante tempo aí, né? Não havia nenhuma instituição, nenhum grupo de pessoas que tivesse a capilaridade, a extensão e a diversidade que não a Igreja do Senhor. E aí ela vai se formando como igreja medieval, com tudo aquilo que quando a gente estuda o medievalismo consegue perceber. Era a única realidade que permeava todos os segmentos da humanidade conhecida de então, o filha do Império Romano, não é? Alcançando todas as classes, todos os grupos, todas as pessoas, colocando todos no mesmo de uma só família, era a Igreja do Senhor. Esta realidade é uma realidade em expansão. Eu gostaria de, baseado no texto de Efésios 2, destacar, desse que nós acabamos de ler aqui, dois momentos, né? O primeiro, quando Paulo fala de reconciliar ambos em um só corpo, no verso 16, por intermédio da cruz. E o segundo, no versículo 20, quando ele diz que a Igreja do Senhor é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Para rapidamente nós pensarmos como esta visão já fora anunciada, e eu quero destacar esse aspecto, pelos profetas e apóstolos. Essas duas categorias aparecem aqui na palavra de Deus, porque são aquelas categorias de ofício eclesiástico, portadores da revelação de Deus. O profeta do Antigo Testamento está para o papel da revelação da palavra de Deus, como o apóstolo do Novo Testamento está. São figuras que recebem uma revelação sobrenatural normativa para o povo de Deus. É no âmbito dos profetas que nós temos os livros do Antigo Testamento. E é no âmbito dos apóstolos que nós temos os livros do Novo Testamento. Assim como há outras figuras, ou outros personagens de atuação eclesiástica na Antiga Aliança, há na Nova Aliança também, mas não portadores desta revelação autoritativa da parte de Deus. Nós lembramos, por exemplo, na Antiga Aliança, a figura eclesiástica ordinária, ou seja, do dia a dia da vida da igreja, era o sacerdote, não é? Ele conduzia o culto, oferecia o sacrifício, explicava a lei, ao ponto do profeta dizer, porque tu, sacerdote, rejeitaste a lei e o conhecimento, meu povo está perecendo. Ele seria equivalente àquele que instrui e está no dia a dia, como o pastor da igreja estaria. No Novo Testamento, você vai ter a mesma coisa. A figura ordinária do Novo Testamento, da Nova Aliança, não é o apóstolo. O apóstolo é um grupo especial. É o pastor, que não tem revelação sobrenatural. O que ele vai fazer é se deparar com aquilo que Deus deu de revelação e ir alimentando o povo. Não tem mais sacrifício, porque Cristo é o sacerdote. Então, este elemento sacrificial não existe mais. Mas existe o elemento da instrução ordinária. No entanto, a base de tudo aquilo que a igreja tem para entender a vontade de Deus para a sua vida, como norma, como regra, foi lançada por esses especiais. Aí eu gostaria de destacar duas visões, ilustrativamente, pensando para nós pensarmos essa ideia da parte dos profetas e dos apóstolos. Dos profetas, eu gostaria de destacar o profeta Isaías. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, quando ele recebe a sua visão. E, com isso, fazer um destaque apenas, é uma leitura panorâmica, que nós vamos fazer hoje, evidentemente, de alguns aspectos aqui. Isaías 6, poderia ser todo o capítulo, deixe aberto aí, eu vou fazer referência, mas não vou ler.
Isaías é o profeta mais citado pelo Senhor Jesus Cristo. Todos os profetas foram igualmente inspirados, mas eu destaquei exatamente por essa importância que ele tem. Né? Alguém já falou que Isaías anuncia Cristo quase como um dos evangelistas. Quando nós lemos a descrição de Isaías 53, parece que era alguém que estava presente na paixão de Cristo, não é? Tamanho é o detalhe que ele vai falar. Então, este homem é alguém que vinha de um contexto de realeza, também de um contexto sacerdotal, era alguém que tinha uma nobre educação, vem do contexto familiar, destacado de Israel, da Judá, dos dias antigos, e viveu a sua vida numa época de prosperidade. O rei Uzias foi um governante muito eficiente, que conseguiu resgatar de povos inimigos áreas que tinham sido perdidas, fez uma excelente administração, de tal maneira que trouxe uma certa prosperidade para o reino de Judá, e com toda a prosperidade vinham os benefícios da prosperidade. E é interessante nós observarmos esse contexto, porque ele nos apresenta as tentações que vêm, as dificuldades que vêm sobre o coração daquelas pessoas, quanto a uma boa governança, ou seja, para desejá-la, ou seja, para desfrutá-lo, ou seja, para lamentar se perdeu. Então, aquele homem morre e se instala uma certa crise no coração do povo. Diz, e agora, o que é que vai ser de Judá? Morreu o rei eficiente, né? Morreu aquele que tinha trazido um período de prosperidade como nunca antes na história desse país, né? Usando a frase clássica aí. E aquela situação toda perturbadora, preocupante, em linhas gerais, dominando o coração do povo, foi naquela circunstância que o Senhor Deus fala ao profeta Isaías e lhe chama. O verso 1 diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Queridos, o que é que isso significa? O primeiro ponto que Deus está mostrando para Isaías, e que ele deveria comunicar para o povo, é o seguinte, há um governante universal, e ele continua reinando, que é o Senhor. Humanamente falando, nós precisamos e devemos domar mais as nossas expectativas na governança pública. Ela não é final nem plena. Aquele que tem a governança final e plena de todo o universo é o Senhor. Então, às vezes você pode ficar, e quem gosta desse assunto, como eu gosto, pode ficar profundamente desiludido com o momento que a gente vive, com falta de perspectiva, mas a gente não pode perder de vista que o rei é Deus. E ele continua tão sentado no trono hoje, como esteve ontem e estará amanhã. Estará o ano que vem, seja eleito quem for. Estará com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, com Kim Jong-il lá na Coreia do Norte, ou com ISIS lá no meio dos árabes. Ele continua reinando. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que pensar a visão da igreja, do ser igreja, acima de tudo, sob uma realidade que vive sob a governança de Deus. Não importa as circunstâncias. Deus dirige as circunstâncias e pode, em sua providência, nos colocar num período mais difícil ou num período mais fácil. Muitas vezes como fruto das nossas escolhas, se nós estamos falando de democracia. Embora a democracia seja uma verdadeira ilusão, né? Aqueles que acreditam de fato que é melhor, eu tenho os meus questionamentos, mas gosto disso, gosto desse meu direito de escolher, né? Dar minha opinião e coisas desse tipo. Sou filho dessa época, gosto dessa época. Se fosse em outra, eu bateria continência para o rei, né? Dizer, o rei e tal. Mas é aqui, o que nós temos é isso aqui, então vamos viver isso aqui. O que nós não podemos perder de vista é que Deus governa. Ele está. Essa é a primeira visão que Isaías nos apresenta. Logo em seguida, nós vemos que nesta visão, o texto, olhando o contexto, né? O texto primeiro nos diz que ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam um templo. Nós não conseguiríamos cumprir bem o nosso ministério se a nossa mente e o nosso coração não estiver cheia da visão de Deus, quem Ele é, sua glória, sua majestade. Aqueles seres celestiais estão dioturnamente na presença do Senhor, adorando, dizendo santo, santo, santo. Para quem leva uma vida corrida, ocupada, você pode não falar, mas eu tenho certeza que alguns chegam a pensar, mas que coisinha mais sem graça, né? O cara ficar o dia todo, 24 horas, repetindo o mesmo cântico, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Eu tenho mais o que fazer, tenho que trabalhar, pagar as contas, fazer minha comida, porque nós temos uma vida muito mais engajadas nessa produção aqui e muitas vezes medimos a nossa vida pela realidade de produtividade natural aqui. O que esse quadro nos apresenta é que a realidade última, mais poderosa, gloriosa e rica que há, é a própria presença de Deus.
Esses seres absolutamente sem pecado nenhum estão constantemente na sua presença, o contemplando. E diferente da imagem jocosa que uma cultura secularizada possa colocar de um céu como sendo uma coisa sem graça, cansativa, dos anjinhos e gente com cara de quem comeu uma comida insossa, tocando umas harpinhas, dizendo santo, santo, né? Tal. Bem diferente de uma coisa mais dinâmica, o que a palavra de Deus apresenta é algo exatamente contrário. O Senhor Deus é infinito. O Senhor Deus é todo-poderoso e glorioso. A sua presença é exaustiva. Nós nunca daremos conta de contemplá-lo na sua totalidade, exatamente porque ele é infinito. E nós não conseguiremos viver uma vida cristã saudável, rica, nem desenvolver um bom ministério, se nós perdermos de vista que estamos na presença do Senhor. Ele que reina, que governa, que é santo, que é glorioso. Agora, o efeito colateral direto de olhar para esse Deus que é assim, é também olharmos para nós mesmos, que não somos assim. Depois que Isaías vê o Senhor, ele vê a si mesmo, né? E ele diz, eu sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. É muito interessante como o texto apresenta essa convicção da parte dele. É como se ele tivesse ganhado um nível mais profundo de convicção do seu próprio estado moral depois de ter contemplado ao Senhor, que é o que vai ocorrer conosco. Talvez, eu vou especular aqui, talvez Isaías fosse aquele que estava meio com a época do seu tempo, né? Quando estava meio com raiva, dizia assim, produto final do aparelho digestivo, né? Quando estava com raiva, né? Ou então, resíduo da alimentação, né? Coisa desse tipo, ou algo pior, nesse sentido. Ele não sabe exatamente o que são esses lábios impuros que ele está falando, mas certamente ele ganha uma convicção mais profunda do que está sendo comum na sua época e comum na sua vida, que eles, isso não me afeta, todo mundo faz, todo mundo diz e tal, mas diante desse Deus que é glorioso e santo, eu tenho uma outra releitura de quem eu sou. Um dos impactos principais que eu recebi ao voltar para o Brasil depois desses 4 anos fora foi ver como um processo que já tinha se iniciado há uns 20 anos mais ou menos, ele se aprofundou mais em termos de uma massificação de valores anticristãos, de ideias cada vez mais comuns, dominando os espaços públicos, de forma que, se nós nos acostumarmos como sendo uma coisa normal, nós perdemos essa visão da glória e da santidade do Senhor. O que ocorreu com Isaías foi o contrário. A visão de Deus depura e santifica a percepção de si mesmo. Nós não faremos um bom ministério e não teremos um impacto saudável em nossa geração se nós não tivermos a capacidade de sermos confrontados e reformados na nossa mente, no nosso coração, pela visão de Deus. Percebe? Então isso foi o que ocorreu com ele. Ocorre uma confissão aqui, dentro dessa visão, aquele anjo pega uma tenaz, né, que é uma pinça para carvão, e eu precisava usar isso lá na Albânia, porque a única forma de aquecer a nossa casa foi colocando fogo dentro de casa, né, não queimar a casa, né, mas pegou uma estufa de aço fundido lá, porque os ar-condicionados que a gente recebeu de oferta lá, até dariam cabo conta se a casa não tivesse calefação, né? Mas a Albânia era um país curioso, né? Não tinha isso não. Então a gente teve que acender lá. E você pegava tenaz para mexer, me tornei especialista em levantar, acender fogo e coisas desse tipo. Aí eu até brincar com as pessoas, dizer que tem que rachar lenha. Agora eu sou um missionário de qualidade, eu tenho cicatriz aqui, ó. Porque a gente mede o missionário pelo tanto que ele sofreu, né? Tem cicatriz, pegou malária, esse tipo de coisa. Então, levou bala. Se o cara passou tudo tranquilo, é minha boca, né? Eu falei, tem cicatriz aqui. Fui cortar a lenha lá e o machado quase tira meu dedo. Na verdade, foi mais pela minha incompetência do que qualquer outra coisa. Mas essa realidade de que nós podemos viver num mundo diferente, numa realidade diferente, mas somos chamados para viver para a glória de Deus, é isso que Isaías nos apresenta. Aquela tenaz, ele pega uma brasa, toca na boca do profeta. O processo de santificação muitas vezes é doloroso. Por isso que a gente não gosta de reconhecer pecado. Porque mexe conosco, com hábitos que estão enraizados, com maneira de interpretar a situação é desconfortável. No entanto, é a forma de nós sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. O resultado disso é que Isaías ganha uma convicção de serviço, né? Ele se apresenta diante de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Para nós cumprirmos com o ministério em nossa geração, nós temos que ter não apenas uma visão de Deus, uma visão de nós mesmos, uma disposição de sermos transformados pelo Senhor,
ainda que seja um processo doloroso, mas será benéfico para a nossa vida, porque Deus nos moldará a imagem de Jesus Cristo, mas nós também devemos nos dispor nas mãos dele. Quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, em resposta à palavra, quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Eis-me aqui como? Eis-me aqui como eu sou. Você pode dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu sou essa pessoa, eu sei isso e eu não sei aquilo outro. Eu sei fazer tal coisa e não sei aquilo outro. Eu tenho disponibilidade para isso, não tenho. Se conhecendo e dizer, o que eu tenho e sou está nas tuas mãos ao teu serviço. Eu penso que uma das dificuldades, faço essa avaliação, uma das dificuldades comuns em nosso meio é que nós vamos ganhando uma espécie de mentalidade de especialistas, né? Normalmente a igreja presbiteriana é um pouco cuidadosa no texto bíblico, no ensino bíblico, e isso faz com que um crente, pelo menos que é educado numa igreja mais conservadora, mais tradicional, tenha um temor muito grande de falar e de se eu disser besteira, se eu falar uma coisa errada, o pastor está vindo aqui, ele vai me corrigir, né, e tal. Você fica com aquele receio. Vou contar um segredo para vocês do que tem me ajudado desde os dias da adolescência até hoje. Uma apropriação pessoal que eu faço, é bem pessoal que eu vou falar, de uma fala de Paulo quando ele está comentando sobre a ceia. Ele diz, eu entreguei para vocês o que também recebi, na noite em que foi traído. Lembra disso? Pega só essa frase. Entreguei o que também recebi. Faça isso. Não queira entregar o que você não recebeu. Não queira esperar chegar num nível que você não está para daí começar a dizer, porque esse nível nunca chega. Mas o que você já tem, se você é cristão, você tem algo que no mínimo foi suficiente, foi poderoso o suficiente para lhe tirar das trevas e trazer para a luz. O que você conheceu e aprendeu de Cristo foi minimamente o suficiente para salvar a sua alma. E tem sido minimamente o suficiente para lhe manter crente. Isso é minimamente o suficiente para você levar para as outras pessoas. Deu para entender qual é o ponto aqui? Não fica se comparando com o outro, pensando assim, eis-me aqui. O que eu tenho é o que eu entrego. Eu não posso dar o que eu não tenho, né? Não tenho. Tenho. Então eu entrego o que eu tenho. Esta ideia tem me ajudado na vida. Eu tenho consciência de muitas coisas que eu não tenho, ministerialmente falando, qualidades e uma série de outras coisas. Mas eu sei aquilo que eu tenho. E eu tenho que entregar aquilo que eu tenho. Esse é o convite. Isaías diz, Senhor, aqui estou. E aí Deus dá um quadro bem realista também para a vida. E diz, olha Isaías, só que você vai falar para um povo que não vai ouvir, que vai rejeitar, que vai ter essas dificuldades. Toda vez que eu leio isso, em Isaías ou em Jeremias, eu fico pensando, eu não sei o que é melhor. Se é você saber de antemão que vai ser rejeitado, ou você ir na esperança das pessoas acreditarem e depois ser frustrado porque foi rejeitado. Eu confesso que eu prefiro a forma que Deus administra mesmo. Deixa na ilusão. Porque isso gera aquela agoniazinha, né? De você orar todo dia, Deus, abre o coração, meu, dos outros e tudo. Isso não deu, não tem nada não, né? Pelo menos eu vivo intensamente. Aquele negócio de antemão você já não saber, eu acho que eu ia dar a palavra assim, né? Povo de Israel, né? Arrependa dos seus pecados, embora seja desgraçado. Sabe que vocês não vão se arrepender, então? Não tem como, né? Então você vai assim, Senhor, eu sou chamado para proclamar com fidelidade a tua palavra. Eu não sei quantos vão converter, nem o tempo que vai converter, nem o que vão fazer, mas eu sei que eu sou chamado para dizer, e não posso abrigar uma visão romântica de que tudo será uma mil maravilhas. Esta palavra do profeta nós podemos apropriar com certeza para todos nós como isso. Uma visão muito realista da realidade. Confessar uma outra coisa para vocês. Nos dias mais difíceis lá na Albânia, acordando com a temperatura negativa, minha esposa com os problemas de saúde, como teve, que isso inviabilizou a nossa permanência lá. Eu olhava assim e dizia, meu Deus, onde eu fui me meter? Nunca pensei na minha vida que eu sofri tanto como eu estou sofrendo aqui. Eu achava que eu era bom pra caramba, que eu ia ser o melhor missionário da PMT. Humilde pra caramba esse cara, né? Percebe? Eu, no meio de toda essa dificuldade, o que o Senhor está querendo com isso aqui? Mas o que me consolou o coração no meio daqueles dias mais difíceis foi saber que Deus é o meu Senhor e o meu pastor. E que Ele tem o seu plano perfeito em suas mãos. E que eu precisava de Cristo tanto quanto aqueles para os quais eu fui me dirigir para falar de Cristo Jesus. E busquei em Cristo Jesus o consolo, a força, a orientação necessária. Percebe? Confesso uma coisa para vocês, voltei com essa certeza e essa apropriação maior de Cristo como meu Salvador do que antes. Porque às vezes quando a gente está no pastorado,
a gente é tentado a descolar a imagem pessoal de figura de ovelha e encarnar a figura do pastor que coordena e tal, quase como se o indivíduo que estivesse aqui não fosse ovelha também, e não tivesse a necessidade também, e não passasse pelas mesmas tentações e fraquezas, como o Tiago fala de Elias, né? Aquele homem que orou e não choveu durante 3 anos, e depois ora de novo e chove, ele diz, homem sujeito às mesmas tentações, igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas e tentações. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu tive excelentes oportunidades de voltar mais humilde do campo missionário. Se eu não voltei é porque eu sou ruim mesmo. Deus deu essas oportunidades todas. Como faz conosco? Nós temos que entender que o Cristo que anunciamos aos outros é o Cristo que nós experimentamos também. E assim, desenvolver um ministério descendo do pedestal e olhando para as pessoas olhos nos olhos. Como Spurgeon disse, evangelizar é um mendigo dizer a um outro mendigo onde ele encontrou pão. Isso é evangelizar. Fazer a obra de Deus é nós dizermos, nós que carecemos e temos experimentado a graça de Cristo na nossa vida, eu gostaria de dizer para você como você experimentar a mesma graça que eu tenho experimentado. Isso muda significativamente a maneira de olhar a si mesmo e olhar a tarefa, não muda? Muda até a posição da gente abordar as pessoas. Eu não abordo mais de cima para baixo, eu abordo horizontalmente, sou tanto quanto. Agora, ore pelo reverendo Nelson, ore mais por mim, que eu sou menos piedoso que ele, né? Então, ore no sentido que nós necessitamos da graça de Deus, para que a gente sempre se mantenha debaixo dessa consciência. Isaías ganha aquela visão e vai servir. Há um outro texto que eu vou citar apenas, no capítulo 19, versículos 21 a 23, que Isaías tem uma visão geral da glória de Deus e daquilo que o Senhor vai fazer no futuro. E ele diz que naquele dia haverá uma estrada ligando ao Egito, à Assíria, e os assírios adorarão juntamente com os egípcios. Essa passagem é fantástica. Naquele dia Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, Israel, a minha herança. O que a gente vê daqui? Nós vemos que Isaías teve uma visão ministerial, que Deus antecipa para ele que a amplitude da obra, que naqueles dias estava sendo difícil, seria muito maior do que ele imaginava. E pessoas estranhas ao que ele estava acostumado a pensar como povo de Deus, seriam trazidos pelo Senhor à comunidade da adoração. Representativamente, os maiores inimigos do povo de Israel do passado, os egípcios, que os mantiveram escravos por mais de 400 anos. Isso é quase a história do Brasil todo, o povo escravizado. E representativamente, o povo, o maior inimigo e a maior ameaça presente nos dias de Isaías, a Assíria, o Império Caldeu, gente violenta, truculenta, dura, difícil. O que é que Deus está dizendo? Está dizendo, olha, eu formarei o meu povo dentre os mais improváveis, dentre aqueles que foram os piores nas suas memórias, e isso aqui, embora literalmente seja verdade, mas vocês conseguem perceber a representatividade dessa afirmação, né? O que havia de pior no passado. E a maior ameaça do presente. Curiosamente, se você for olhar, hoje o Egito tem, desde a Primavera Árabe, os nossos irmãos têm sofrido naquele contexto de Oriente Médio. Eu tive a oportunidade de ir ao Líbano e ver um pouco daquilo lá, quando nós fomos definir o nosso projeto na igreja presbiteriana sírio-libanesa. Mas a maior igreja presbiteriana que havia na ocasião era do Egito. O que mostra, só para falar de presbiteriano, porque os outros eu não conheço, né? Mostra que o Senhor Deus pôs em execução esse projeto. Não apenas literalmente, mas representativamente. O mês passado, nós levamos na primeira igreja lá de Belo Horizonte, onde eu tenho servido como pastor, para trazer uma palavra à igreja, o pastor iraquiano, o Farouk, que falou no Supremo Concílio, fez um apelo ao Supremo Concílio. Ele diz, eu apelo que vocês nos socorram. Nós somos uma pequena denominação, um único presbitério, 5 igrejas no país todo. Ele pastoreava a igreja presbiteriana de Bagdá, que tinha 1000 membros. Com o ISIS, e o Estado Islâmico e tudo mais, dessas 5, 2 fecharam, e uma terceira está na iminência de fechar. Porque houve morte, perseguição, destruiu a igreja, bomba veio e tudo mais. A igreja de Bagdá hoje tem 1/3 da membresia, tem 300 e poucos membros. Você conseguia imaginar que lá em Bagdá havia uma igreja presbiteriana com 1000 membros? Sabia disso? A gente não sabe dessa informação, né? E Farouk é o único pastor árabe que tem lá. Empolgado, coitado da menina que tentava traduzir ele, porque ele não dava tempo, né? Quando ele parava, que ela começava a frase, outra tal. E ele fez um apelo, ele disse, nós estamos precisando de treinamento.
A gente não consegue formar os nossos candidatos e tudo porque eles recebem bolsa e por algum motivo não querem voltar para o Iraque. Por que será, né? E aí eu ouvindo aquilo, eu falei, ai gente, que agonia, que vontade de poder participar desse negócio aqui, né? E de alguma maneira dar um módulo, um treinamento, uma coisa desse tipo. E a gente está pensando lá na igreja de Belo Horizonte como se envolver. Algumas pessoas disseram, eu quero participar disso. Vamos orar para que Deus nos dê orientação. A visão que Isaías tem é que esta obra entre o povo de Deus, que já aqui está, ela está acontecendo. Mas Deus tem uma obra a completar até os confins da terra. E isso faz parte do projeto da igreja também. E aí era o ponto que eu gostaria de destacar, e eu só vou resumir aqui, do apóstolo Paulo, a visão dos apóstolos. Se você correr a sua Bíblia, em Gálatas, vamos pensar, Gálatas e Romanos. Eu vou fazer referência só, porque o tempo está corrido. Em Gálatas, nós vemos uma informação muito curiosa da parte do apóstolo Paulo. E eu que tive a oportunidade de servir como pastor e como missionário, consigo entender claramente essas duas circunstâncias que às vezes a gente como igreja não está acostumado. Bem, eu vou fazer referência já. Antes eu gostaria de citar o verso 7 adiante, quando ele diz assim, Gálatas 2, 7 adiante. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos aos gentios e eles para a circuncisão. Até aqui. O que a gente vê aqui? O que Paulo está dizendo é o seguinte, para a igreja, o pessoal que estava acostumado, uma boa parte da igreja vem do judaísmo, reconhece Jesus como Messias, está acostumado com os profetas, com Moisés, com os salmos, com toda a orientação bíblica. Ele diz, olha, a igreja tem duas frentes de atuação. Tem um ministério que ele chama Ministério da Circuncisão, que nós poderíamos trocar em outras palavras como sendo o ministério para com os que estão na aliança, certo? A gente batiza filho, filho da aliança, circuncisão, consegue perceber o paralelo da teologia reformada aqui? Há um ministério da circuncisão, há um trabalho de Deus a ser feito com os filhos do pacto, os filhos da aliança, quem conhece a Bíblia, quem vem para a igreja, a sua família, outro, aquela manutenção, o passar o cajado de uma geração para outra, é preciso uma preocupação constante com isso. Igrejas que em muitas partes do mundo perderam a capacidade de evangelizar, se mantiveram nutridas ou presentes basicamente por passar geração após geração o evangelho. Mas algumas se tornaram também ineficientes nisso e estão morrendo. Então há um ministério da circuncisão, que é um ministério aliancista, um ministério entre aqueles que conhecem a palavra de Deus e precisam ser nutridos, exortados, tal. Mas há um outro ministério, que ele falou aqui, ministério da incircuncisão, que a igreja tem que estar atenta também. É o ministério de alcançar os que estão fora da aliança. Gente que não conhece a palavra, não crê no Deus da palavra, está distante, mas pelo projeto e vontade soberana de Deus estão destinados a serem alcançados e tornarem-se igreja. E a igreja tem que conscientemente entender que é seu papel também cumprir isso e buscar esses também do mesmo jeito que é cuidar dos que estão dentro. Entende qual é a ideia? Alguns Deus chama para desenvolver o ministério da circuncisão. O padrão da igreja presbiteriana é formar pastores para cuidar dos filhos da circuncisão. Até que nós tivemos uma inversão estatística no ano que a gente terminou, mais ou menos aí, e passamos a ter mais pastores do que a igreja. Nesse último Supremo Concílio estávamos discutindo a importância de ter uma reformulação, inclusive curricular, para dar mais atenção à necessidade da expansão da igreja fora do ambiente em que ela já está consolidada. Colocando nos currículos, na formação dos futuros pastores presbiterianos, uma ênfase maior na evangelização, plantação de igreja e alcançar os não alcançados. Porque, via de regra, nós somos deficientes nesse ponto aqui. Por razões até históricas. As igrejas eram plantadas numa velocidade maior do que nós conseguimos formar pastores. Então a preocupação quase toda era para formar gente que ocupasse os cargos. Entende? Paulo está dizendo, olha, Deus levantou dois. E esses dois convivem na vida da igreja. Se a igreja quiser ser saudável, ela tem que estar o tempo todo trabalhando nesses dois aspectos. Né? Ah, não sei o que aconteceu, o pessoal não está ofertando mais e tudo mais. Tem que ser martelado o tempo todo. Porque nós somos fáceis de esquecer o dever de casa. Qualquer dever de casa. É verdade ou não é? Eu não sei na sua casa deve ser mais piedosa do que a minha, mas Veridiana diz, eu não aguento. Todo dia tem que mandar esses meninos fazer tarefa de casa, escovar os dentes, lavar os pratos, não sei o quê.
Pode ser que seja um problema da minha casa, vocês sejam mais disciplinados, né? Mas lá tem dia que dá BO o negócio lá, né? Você tem que ser lembrado. Lembra o que tem que fazer, lembra o que tem que fazer. Ora, não é isso que ocorre toda vez que a gente abre a palavra de Deus? Com toda honestidade, o impacto maior não é precisamente, para quem é filho de crente e está há um certo tempo, vocês podem discordar. O maior impacto não é você dizer, nossa, aprendi uma coisa totalmente nova, que eu nunca tinha. Normalmente não é, eu estava me esquecendo, é verdade, Deus quer isso aqui para a minha vida. Eu tenho a impressão que o que nos confronta mais é muito mais ponto que a gente está esquecendo do que propriamente uma coisa nova que a gente tem que aprender. Embora o elemento novo venha com uma espécie de peculiaridade teológica, né? Mas o resultado, que é a exortação, não é propriamente novo. Não é. Vocês sabem, Israel. Volta para a lei e para o testemunho. Não se trata de uma novidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, vocês sabem a palavra que desde a infância têm aprendido. E aí, ele vai desenvolver essa ideia, eu só vou citar a referência aqui, em Romanos 15, de 14 adiante, de que a igreja lá em Roma tinha muitas virtudes, mas estava ainda carente de entender esta obra de expansão e precisava tomar parte disso. Em Gálatas ainda, ele diz um dado curioso, ele diz assim, eu preguei o Evangelho, capítulo 4, versos 13 e 14, pela primeira vez, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade física na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, e depois ele segue mais, que eles poderiam arrancar os próprios olhos para lhes dar. A realidade missionária tem uma diferença da realidade do pastoreio. O pastoreio é mais regular, inclusive a gente sabe como lidar com isso. Aparece o candidato, você examina, do conselho vai para o presbitério examina, passa umas recomendações, depois o cara vai para o seminário, faz o curso, se licencia, ordena, procura uma igreja que esteja e assim coloca. Nós sabemos exatamente como fazer. Quando alguém fala que tem uma vocação, ou a igreja percebe uma vocação para um ambiente em que o evangelho ainda não conheceu, aí começa a dar um certo pânico assim, como é que a gente vai fazer isso? Porque você tem que ver que povo esse povo vai trabalhar, com quem que esse vai trabalhar, que tipo de qualificação específica ele precisa, que língua vai ter que ser desenvolvida, que estratégia vai ser desenvolvida. Tem país que pode chegar com missionário, tem outro que não pode, tem que ir com um profissional. Alguns estão mais secularizados, outros são outras religiões. Cada uma requer uma estratégia e uma dinâmica. E isso é um pouco diferente, mas requer-se da parte dele. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que por 2 vezes ele quis levar o evangelho para a Ásia e para a Bitínia, e o Espírito Santo o impediu. Nós não sabemos exatamente como, mas nós sabemos que ele tinha um plano, tinha um propósito, e Deus o impediu. Ele disse, não, você vai em outra direção. Ele para na região da Galácia, não porque estrategicamente, dentro dos seus planos, estou cumprindo aquilo que eu tinha planejado, coisa assim, porque ele ficou enfermo. E ele disse, eu fiquei enfermo, parei por aí e comecei a pregar o evangelho e muitos de vocês creram. E alguma coisa nos olhos, nós não sabemos exatamente o que era, alguns indícios nas cartas dele de que ele sofria de algum problema, ao ponto de depois eles vejam com que grandes letras eu vos escrevo e assino, assim que eu assino as minhas cartas. Ele diz, muitos de vocês, se pudessem, arrancariam os próprios olhos e nos dariam. Se pudessem, no versículo seguinte daquilo que nós estamos lendo. Mas ele, circunstancialmente, lá ficou. E, circunstancialmente, por lá ter ficado, fez a palavra de Deus, nasce a igreja aos Gálatas, entra a região da Galácia e depois ele segue. E significa dizer que, para esse trabalho, nós temos que ter flexibilidade, temos que entender as circunstâncias e a orientação de Deus, a inclinação de Deus. Eu falo isso também, para concluir, falando um pouco desse nosso momento. Nós chegamos num ponto que dissemos, as circunstâncias estão muito adversas, e a igreja, que era a nossa principal mantenedora e parceira, pediu para nós voltarmos ao Brasil, a igreja de Belo Horizonte, para passarmos um tempo, para ajudarmos no pastoreio dela e coisa desse tipo. E nós retornamos. Eu não sei exatamente qual é o tempo que a gente vai ficar, mas eu gostaria de dizer para os irmãos que o entendimento nosso, da família como um todo, é que aquele projeto não foi um projeto que morreu. É como se fosse um tempo que Deus disse, olha, é um tempo de cuidar. Vai cuidar dos seus olhos, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua família. Vocês adoeceram, é um recuo tático, sabe? Um período que o soldado é alvejado lá na guerra e ele vai para a enfermaria. Vamos fechar os pontos, tirar a bala, cicatrizar, dar papinha, sopinha, né? Até fortalecer e tudo. E nesse sentido eu peço oração por vocês também. Estamos desenvolvendo um ministério lá, a princípio imaginava um período de uns 12 anos, já passaram 2, né? Significa uns 10.
talvez os meninos estarem na faculdade, eu não sei exatamente, mas, além do lado pessoal, o meu apelo e a minha instrução para vocês nessa manhã é, nós temos que estar engajados em tudo isso. Temos que estar. Deus não nos chamou só para consumir e estar bem, consumir a religião e estar bem, confortável. Nesse processo, nós podemos sofrer. Enfrentaremos dificuldades, sofrer como consequência de opositores. Na carta aos Romanos, capítulo 15, ele vai falar, orem por nós para que sejamos livres dos opositores na Judeia. Sofrer como fruto de nossos próprios erros. Não é? Como eu falei, uma visão, às vezes, mais positiva de si mesmo, como comigo ocorreu num certo sentido também. Mas Deus está no comando de tudo. E usa gente como eu e como você. Como igreja, nós temos o privilégio de tomar a participação. Os irmãos têm responsabilidades aqui de cuidar dos da circuncisão, de buscar os da incircuncisão, de plantar igrejas aqui na região. Há um grupo de missionários que vocês apoiam, de estar engajados nisso até os confins da terra. Não como um lado exótico, não como uma questão curiosa, mas como uma convicção de que Deus nos chama para algo muito maior do que normalmente nós pensaríamos para a nossa própria vida. Porque na nossa própria vida a gente tende a se preocupar em pagar as contas, fazer alguma coisa aqui e caminhar bem. Não é? Mas quando eu percebo que Deus, na sua graça, me chama para participar de algo que é muito maior do que eu, aí eu tenho condições de efetivar alguma coisa que não tem a ver comigo e com a minha capacidade. E aí eu concluo, né, dizendo o que eu falei para o reverendo Nelson ontem. Uma das coisas que ocorreu comigo nesse período é que eu perdi a visão romântica, né? Isso foi outra coisa que dava raiva. Quando eu estava lá, eu dizia, mas não acredito. Eu tenho 40 anos de idade e estou com uma visão romântica do campo missionário. Que vergonha, né? Não pode, tem que ser uma coisa madura. Li isso a vida toda, mas não tem como a gente fugir daquele glamour que aparece, né? Então, a melhor coisa que tem é você ser realista com relação a Deus, como Isaías foi, viu quem ele é, com relação a si mesmo, sou um homem como outros, sujeito às mesmas tentações e fraquezas, com relação ao próximo, são pecadores como eu, muitos resistirão à verdade do Evangelho, com relação à igreja e à graça de Deus, mas Deus tem os seus eleitos e os alcançará. E a grande alegria e privilégio que nós temos em vida é poder tomar parte desse projeto, com as nossas orações, nossa contribuição, com a nossa participação. Então, ore por nós. Nós já temos visita marcada para 2 campos. Não sei nem como eu vou, porque eu não sou mais missionário, né? Então, agora eu não tenho mais ofertas nesse sentido para vir. Eu recebo para me manter lá, mas a gente está pensando em ir conhecer e desenvolver um plano de ação para envolver a igreja local e aqueles que, de alguma maneira, puderem tomar parte nisso daí também, nessa tarefa, até que, na ocasião oportuna, o Senhor confirme se de fato é da sua vontade que nós regressemos a uma outra realidade. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra. Te louvamos porque desde a queda no jardim até a volta do teu Filho Jesus Cristo, tu estás edificando um povo para ti, a tua igreja, a noiva do Cordeiro. O Senhor chamou um homem para, através da sua descendência, preparar um berçário cultural, étnico e religioso, Abraão e seus descendentes. E através dessa descendência, os hebreus, os judeus, o Senhor traria o seu filho à terra para executar a obra da redenção. Obra essa cujas implicações e alcance se estenderia até os confins da terra. E o Senhor está edificando a tua igreja, tu estás a edificar a tua igreja. Tanto localmente, onde um grupo se reúne para te conhecer, te adorar e te servir, quanto universalmente, através do engajamento da igreja em fazer Cristo conhecido até os confins da terra. O mundo e a história mostram um dinamismo muito grande. Lugares que antes havia abundância do conhecimento da palavra do Senhor e do Senhor da palavra, hoje são verdadeiros terrenos secos, esvaziados, carentes, incrédulos, precisando de renovação, revitalização, resgate, restauração, reavivamento. Ó Deus, clamamos a tua graça sobre a vida da tua igreja, onde ela está decadente, declinante, esfriando. Lembro-me da Europa, onde tive a oportunidade de trabalhar um tempo, países da Oceania, como a Austrália e Nova Zelândia,
que no passado chegaram a mandar missionários para nós aqui no Brasil, que éramos tidos como campos missionários, e agora a situação se inverteu. Nós somos uma grande população evangélica, e aqueles países hoje têm as igrejas esvaziadas e os púlpitos esvaziados da verdade bíblica e estão clamando, como ouvimos lá no Supremo Concílio, o apelo de delegações estrangeiras. Os irmãos da Nova Zelândia, do Nepal, países que ainda não tiveram o conhecimento da palavra, do Evangelho. E nós aqui, como igreja presbiteriana, embora não sejamos tão grandes assim, mas o Senhor tem nos dado a graça de permanecermos relativamente fiéis em nosso país. Usa-nos como igreja. Eu te louvo pela Igreja Unida aqui de Suzano, Senhor Deus, pela tarefa que o Senhor tem realizado aqui, localmente, e também pelo apoio que essa igreja tem dado ao trabalho missionário, possibilitando e viabilizando a ida e a permanência de pessoas para levar o teu evangelho em lugares que eles precisam ser proclamados ainda. Lugares onde a igreja, quando existe, ainda é incapaz de semear a tua palavra no solo em que lá está. Pedimos que o Senhor aprofunde a visão, a convicção e o serviço desta igreja e da tua igreja, aqui onde temos experimentado plena liberdade de proclamação do Evangelho. E pela tua graça tem havido resposta ao teu Evangelho aqui. Dá-nos a consciência da mordomia e, na mordomia, dá-nos a graça da mordomia, do serviço cristão. Dando-nos a graça de sempre olharmos para ti e, olhando para ti, dependermos mais de ti. Perdoe os nossos pecados, nos abençoe segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.